Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Hoje eu tenho para vocês uma palavra muito linda que eu acordei, meu coração, ele ficou falando essa palavra e só vinha no meu coração essa questão do nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso. Aleluia, Jesus. E essa palavra está no Salmo 51, amém? Peço que nesse momento a presença amorosa do Santo Espírito de Deus esteja conosco e que essa palavra que venha a ser falada, ela venha fazer morada no nosso coração, que venha trazer para nós a realidade da verdade, daquilo que o ser humano precisa entender e compreender para se libertar dos sofrimentos, para permitir que o Senhor venha agir em nossas vidas, trazendo um conforto, trazendo segurança e paz para o nosso coração. Sabemos que somos falhos, mas é o Senhor que age através dos processos que são positivos na nossa caminhada. Amigo Espírito Santo, seja o Senhor direcionando essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Possamos, Pai querido e poderoso, reconhecer, Pai, que somos falhos, Pai, somos, Pai, ignorantes, Pai, muitas vezes somos mesquinhos e hipócritas, Senhor. Possamos olhar para dentro de nós, Pai, e ver tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Pai, que não venhamos entristecer o Teu coração, Pai querido e poderoso, promovendo o afastamento do Senhor de nossas vidas pelas nossas atitudes. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, que eu entrego essa palavra, Senhor, nas Tuas mãos. Amém. E seja conosco, Pai, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vou falar relacionado ao coração contrito. No Salmo 51, nos fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No versículo 10 nos fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos permitir que o nosso coração seja renovado na presença do Senhor, com ato penitencial, em oração, em jejum, em clamor, em louvor, em estudo de palavra, porque Deus, ele expressa sabedoria em tudo que ele faz, e nós, muitas vezes movidos por o coração de carne, nós às vezes pelas nossas emoções, vamos falar que é o mais correto, nós nos afastamos da presença do Senhor. Não foi diferente com um exemplo que eu vou dar para vocês do faraó do Egito, cujas as verdades constadas na palavra foi elevado ali, né? Moisés para libertar um povo cativo e com várias séries e segmentos de advertência ao faraó foram falados e pragas foram efetuadas para que ele viesse a amolecer o seu coração, porém ele tinha um coração rígido, duro, desobediente como um coração de pedra. Então, muitas vezes o Senhor nos ensina que até mesmo através das nossas conversões, os nossos caminhos às vezes podem estar desviados. Porque muitas vezes a gente se converte, mas a gente vive no mundo. E é muito triste quando nós não temos um coração contrito, temos um coração de pedra em vez de um coração de carne, que está em Ezequiel 11, no versículo 19, que nos fala ali
Eu lhe tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Muitas vezes nós levamos um povo a fracassar, uma família a fracassar pelos desejos do coração. Estamos condenados pelas atitudes de um ímpio. Levamos famílias inteiras a um fracasso pelas nossas vontades e pelas nossas escolhas e subjugamos a inteligência de Deus com a nossa inteligência, achando-nos que somos capazes de resolver tudo pela força do braço. Amados irmãos, um coração contrito. Coração contrito, irmãos, que eu quero falar para vocês, que para que a gente venha entender e compreender, para alinhar os nossos pensamentos a Deus, que estejamos livres para poder escutar a voz do Senhor e que Ele venha falar ao nosso coração. O coração contrito, ele expressa tristeza, é um pecador que expressa tristeza pelos seus pecados realizados e que busca, através do arrependimento, o perdão de Deus. O coração contrito, ele está arrependido e triste e reconhece que é imundo pecador. Expressa a dor, expressa o arrependimento pelos seus pecados, acompanhado da firme resolução de não pecar mais. Uma firme resolução de não pecar mais nos fala que vale muito relacionado a um coração humilde, um coração que valoriza muito a palavra de Deus. E assim como diz em outros versículos da Bíblia que nós vamos ler agora, o coração contrito é reconhecimento da própria fragilidade. O coração de uma pessoa contrita é aquela que reconhece que é frágil, que tem necessidade da misericórdia de Deus na sua vida. O coração contrito é aquele que reconhece que é um pecador, expressa o arrependimento, busca o perdão, confessa e se fortalece na decisão da emenda de aborrecer o pecado. Reconhece, ele procura e ele almeja a reconciliação com Deus, amém? Quando nós reconhecemos que o pecado que existe em nós, é necessário que façamos uma confissão, isso já nos dá o direito do arrependimento. Após a nossa confissão a Deus, em secreto, ou seja, falando com o sacerdote, com o seu pastor, devemos agradecer a Deus pelo perdão de termos recebido uma libertação para nos fortalecer em Cristo Jesus. É necessário reconhecer a confissão para ter uma nova vida em santidade, ser sincero no arrependimento com o propósito de resolução de uma emenda de não pecar mais, de aborrecer o pecado, de estar sempre vigilante e evitar tudo que possa nos levar à evidência de um pecado. Pecamos no ver, no falar, no ouvir, no pensar, no agir. Porque no momento que nós pecamos no olhar, numa cobiça, no desejo, isso aí já chegou na mente. Para chegar ao coração é um passo. Então temos que estar sempre vigilantes, porque o inimigo, ele é astuto. E, lamentavelmente, às vezes, a nossa falta de sabedoria, de discernimento, de vigilância nos leva a pecar. O Senhor se agrada de um coração humilde e arrependido, porque vale muito mais que muitos sacrifícios. Deus valoriza o coração humilde disposto a se reconciliar com Ele. Amém? O Salmo 34, do verso 18. Vamos lá, 34. É importante, gente, confessar, procurar Deus em secreto, falar para Ele das nossas necessidades, das situações que a gente se levantou por falta de sabedoria. O Salmo 34, no verso 18, fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra dela. Aleluia, Jesus. Ele guarda todos os seus ossos e nem sequer um deles se quebra. Aleluia, Jesus. A malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos. Glória a Deus. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele, confiam será condenado. O que nos adverte essa palavra? Essa palavra nos adverte que se nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e se arrepender dos pecados, reconhecer
liberar perdão e pedir perdão a Deus por todos os pecados cometidos, situações que criamos por falta de sabedoria e questões que muitas vezes nós mesmos fizemos questão por falta de sabedoria e de vigilância, alimentar, tenha certeza que o Senhor, Ele vai abrir uma porta para que você possa estar liberto de todas essas mazelas que a gente vai adquirindo séculos a séculos, e às vezes pragas e questões geracionais que estão na nossa família e que custa às vezes a gente desapegar. Então, para isso é necessário renunciar ao pecado. Amém? No Isaías 61, no versículo 1, nos fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os corações contritos e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que nos indica tudo isso? Nos indica que o Senhor, Ele é misericordioso, justo, piedoso e que Ele nos ajuda todos os dias, através da sua própria palavra e através da capacidade do discernimento que muitos têm de reconhecer os seus pecados, ter um coração contrito e livre de mazelas para reconhecer e confessar os seus pecados, porque sabemos que todo pecado nos leva cativo a uma questão. Existem os pecados mais insalubres que vocês possam imaginar. Se o pecado da mente e do pensamento negativo, da promiscuidade, de todas as coisas que nós alimentamos e damos força, é um pior dos pecados que é através dos nossos pensamentos. As nossas atitudes, elas condizem com aquilo que nós somos lá fora. Muitas vezes nós estamos numa igreja e ali na igreja existe adoração, existe presença, é um fenômeno sobrenatural a presença do Senhor. Mas eu tenho plena certeza que sempre tem alguém que está com o pé lá fora, pensando na saída da igreja, que eu vou parar para fumar, que eu vou parar no barzinho, vou ir para a boate, vou dançar as músicas do mundo. Então, temos que orar muito para que as pessoas venham se libertar de tudo essas coisas que venham trazer cativos e venham pedir a Deus que venham nos dar sabedoria para nos libertar dessas prisões, para ter uma vida em Cristo Jesus e transformados em novas criaturas. Aleluia, Jesus. Porque o que nos fala? Nos fala que, na maioria das vezes, o coração contrito é um coração que precisa de um direcionamento do Senhor para perdoar e para liberar perdão, porque eu posso me ajoelhar, pedir perdão a Deus e reconhecer que eu sou imunda pecadora. Mas se eu não vigiar os meus pensamentos, se eu não buscar a Deus, se eu não aborrecer ao pecado, sempre vai ter uma oportunidade da brecha para que venhamos a pecar. O Senhor perdoa. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Mas temos que orar para que o Senhor nos dê sabedoria, que venha para nós o entendimento e o conhecimento que é através da palavra, para que nós venhamos a aborrecer o pecado. O que é aborrecer o pecado? Quando alguém aborrece alguém, quer dizer o quê? Quando alguém não aceita uma determinada situação ou que aquela situação já passou do limite, vai haver uma consequência. Então, temos que evitar, orando e vigiando, a maior parte das vezes, de evitar de pecar, murmurar, esbravejar, reclamar. A nossa língua, ela tem um poder muito grande. Tem o poder de abençoar e um poder de amaldiçoar. Que nós venhamos ter sabedoria, de olhar para dentro de nós, temos a sede da justiça, sermos misericordiosos, temos uma pureza dentro do nosso coração, sermos pacificadores e mansos, porque nós temos conflitos todos os dias e o inimigo, o derrotado, o falido Satanás, e os inimigos ocultos que a gente tem, que através da inveja, da maledicência, da murmuração, da fofoca nas rodas dos escarnecedores, eles podem esperar qualquer brecha das nossas mentes para entrar e fazer um carnaval, uma festa pagã na nossa mente.
Então, ela dizendo, ó, vamos enfrentar lutas? Vamos enfrentar tentação? Vamos enfrentar tristezas e sofrimentos e críticas? Vamos enfrentar perseguições? Vamos. Mas o Senhor deixou bem claro que no mundo tereis aflições e que Ele venceu o mundo. E nós, como vencemos o mundo? Nós vencemos o mundo fazendo a nossa parte, dando o melhor, evitando circunstâncias e questões que não têm um bom fundamento para chegar à nossa casa e chegar no nosso coração. E evitar o maior número possível de sentimentos e pensamentos que não fazem bem para o nosso coração. Observar um noticiário, observar um jornal, uma notícia, tá de boa, mas evitar de ver promiscuidade, abrir brecha espiritual para nossa mente, que vai nos tirar a paz. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, eu venho convidar vocês para analisar que a nossa personalidade, ela é muito influenciada através da educação que nós recebemos no nosso lar. Então, é como uma herança genética herdada de pais para filhos. Existem pais que parece que foram feitos dentro de um barril de pólvora. A criança só vai aprender a agir de acordo com aquilo que foi ensinado em casa. Nós somos um reflexo para os nossos filhos de tudo aquilo que nós ali aprendemos dos nossos pais. Ali nos fala também essa palavra que aprender a ser pacífico, manso, aprender a ser bondoso, generoso, indica gentileza, respeito e indica também uma resiliência para tudo aquilo que nós às vezes enfrentamos todos os dias, porque muitas vezes nós estamos tão transformados pelas toxicidades do mundo lá fora, que aceitar o que é correto, que está na palavra, e enfrentar uma transformação através de Cristo Jesus, quando nós nos aproximamos de Deus através da oração, do estudo das Escrituras Sagradas, meditando sobre o nosso próprio caráter, dói. Porque às vezes nós temos o orgulho, mas nós queremos herdar uma eternidade, muitas vezes não queremos renunciar à toxicidade do mundo. Então, eu vou convidar vocês para entrar em oração, para que o nosso coração possa estar contrito, aleluia, Jesus, e possa reconhecer que precisamos da palavra do Senhor em nossas vidas para poder receber a salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amigo Espírito Santo, é tão bom, Senhor, poder entender e compreender, Senhor, que o Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo o Senhor é bom. Mas ainda, Pai querido, poderoso, é bom saber que se o Senhor é por nós, quem é contra nós? Sabemos, Pai, que somos falhos, temos dificuldade de entendimento, de reconhecer que somos imundos pecadores e pecamos todos os dias. Senhor, que possamos observar, Senhor, as nossas atitudes, a nossa fala, os nossos gestos, Senhor, as nossas questões mal resolvidas ali do passado, que muitas vezes se tornam presente e nos tira a paz. Amigo Espírito Santo, que possamos olhar para frente, Senhor, que possamos, Pai, nesse exato momento, Senhor, levar o nosso pensamento a Ti, Jesus amado, querido amigo Espírito Santo, e reconhecer, Senhor, que pecamos, Pai, todos os dias. Mas é o Senhor que nos convence de aborrecer ao pecado, o Senhor que nos traz na mente, Pai, aquilo que foi aprendido e falado nas Escrituras Sagradas, Pai. Deus, que não sejamos como o faraó do Egito, que levou toda a sua nação quase a uma ruína, por não escutar a voz, Pai, e o clamor do Deus poderoso, Senhor, e por ser desobediente, Pai. Levado a desatinos de perseguição, ruiu, Pai. Chegou, Pai amado, a uma falência, vida e morte espiritual. Amigo Espírito Santo,
Que nesse momento, Senhor, possamos, Pai, renunciar todo o pecado, Pai, no passado, que foi feito pelos nossos pais, pelos tataravós, pelos nossos bisavós e nossos ancestrais. Toda a promiscuidade, Pai, toda a mentira, todo o roubo, Senhor, toda a situação que envolve prostituição e vícios, Pai, suicídio, Senhor, homicídio, latrocínio, Senhor. Deus, é no nome de Jesus, Pai, que renunciamos, Senhor, toda a maldade no ver, no falar, no ouvir, Pai, no declarar. Renunciamos, Senhor amado, querido, toda a doença genética no coração, na vida, no pulmão, seja o parte do nosso corpo que for. Pai, te pedimos perdão por esses pecados do passado, Senhor. Seja tu, Senhor amado, querido, trazendo na nossa mente e na nossa memória, Pai, as palavras, Pai amado, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Como é bom caminhar contigo, Jesus. Amigo Espírito Santo, reconhecemos as nossas iniquidades. Eu reconheço os meus pecados, Senhor. Querido Deus, peço que o Senhor tenha misericórdia, Pai, em perdoar os meus pecados nesse exato momento, porque eu levo os meus olhos para os montes e o meu socorro vem de ti, papai. Amigo Espírito Santo, é em nome de Jesus, Pai, que renuncio todo o pecado da minha família, dos meus filhos e filhas, do meu esposo, Deus, os pecados das minhas irmãs, dos meus cunhados e sobrinhos, os pecados dos meus pais. Senhor, assim como Jó orava, Senhor, pelos pecados de seus filhos e filhas, Senhor, pelos seus pecados, Pai, porque nós não sabemos a hora que vamos embora. Mas, Pai, em nome de Jesus, que eu peço, Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos, sim, Senhor, que somos imundo pecador, Senhor, que somos orgulhosos, Senhor. Mas, Pai, seja o Senhor falando aos nossos corações, que venhamos, Pai, aborrecer o pecado e que venhamos procurar ter uma nova vida na Tua presença, Pai. Que sejamos libertos do orgulho e da vaidade, Senhor, que todo mal, Pai, no pensar, no ver, no agir, no falar, caia por terra, se torne inoperante aqui agora em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, que eu entrego tudo nas Tuas mãos. Esteja conosco, Pai. Precisamos muito do Senhor, Senhor. Ajuda-nos a caminhar, Pai, um caminho reto, na senda do progresso, Pai. Do conhecimento, Senhor, da Tua palavra, das Tuas escrituras. Que temos atitudes condizentes a sermos cristãos. E livra-nos do mal do pecado, Pai. Em nome de Jesus, sustenta-nos e ampara-nos com a Tua mão de poder. Que possamos estar amparados pelos Teus anjos amados, na nossa retaguarda, na nossa esquerda e direita, e na nossa frente. Seja o Senhor dos Exércitos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, afirmamos aqui agora, Senhor amado, querido, que contigo somos mais que vencedores, que eu e minha casa serviremos ao Senhor de Israel, Deus poderoso, o único que tem poder sobre a minha vida, nossa casa, nossos filhos e filhas, nossas famílias. Entregamos as nossas finanças nas Suas mãos, Pai. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.